Bom dia, queridos, graça e paz. Vamos à nossa leitura bíblica. João, capítulo de número 4, inicia falando a respeito da mulher samaritana. Diz que Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Vai falar aqui também, um pouquinho mais adiante, que os judeus e samaritanos não se davam bem. E essa é uma briga antiga. Só relembrando aqui, nós tivemos a época que iniciou a monarquia, ou seja, começou os reis, né? Nós tivemos ali o tempo dos patriarcas, né? Nós temos os primórdios lá com Adão, Eva, Noé, aí vem a época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Aí depois nós temos a época da lei com Moisés, depois entra a época dos juízes e depois entra a época dos profetas e também da monarquia. Depois dos juízes, o povo pediu o rei. Nós queremos rei. Todo mundo tem rei, só nós que não temos, né? A Bíblia diz que Deus não se agradou daquilo não, porque Deus era o rei deles e agora eles queriam ter um rei humano, né? Deus não se agradou, mas concedeu. O primeiro rei foi Saul, tá certo? Tá bom de história bíblica? O primeiro rei foi Saul. Depois de Saul, qual foi o próximo? Isso mesmo, Davi. E depois de Davi, qual foi o terceiro? O filho dele, Salomão. Depois de Salomão, houve uma briga entre o povo, né? Não bastasse brigar com os outros, eles brigavam entre eles também. E então houve uma briga e o povo de Israel separa em duas partes. Nós temos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como sendo Israel e o reino do sul como sendo Judá. No reino do norte, a capital era Samaria. E no reino do sul, a capital era Jerusalém. No reino do norte, aonde a capital era Samaria, eles não foram fiéis a Deus. Envolveram com idolatria, envolveram com outros povos e por conta disso se desviaram completamente. E o reino do norte praticamente acaba a linhagem pura. Por isso que é difícil achar um israelita puro, segundo as Escrituras. Mas, então, esses povos se misturaram. A religião no reino do norte se tornou mista. Eles conheciam o Deus verdadeiro, Jeová, mas eles colocaram outros elementos de cultos pagãos, e isso dentro de Samaria. O reino do sul permaneceu fiel por um bom tempo, mais à frente depois eles acabam se desviando também, mas permaneceu fiel, e é do reino do sul que vem a linhagem de Jesus Cristo. E então, desde aquela época, havia essa briga entre reino do norte e reino do sul, entre Jerusalém e Samaria. Então, os samaritanos
são aqueles do reino do norte que se misturaram com outros povos. Então, o reino do sul de Judá, que são os judeus, né, eles consideravam os samaritanos como de uma linhagem não pura. Então havia essa briga e isso estava até nos tempos de Jesus, ok? Explicado isso, Jesus teve que passar ali na região de Samaria e eu creio que ele fez isso de forma intencional. Diz que ele chega a uma cidade samaritana chamada Sicar, está cansado, para ali num poço para descansar um pouco. Chega uma mulher, ele pede para ela água e ela fala: mas como assim? Você, né? Aqui, ó, verso 7, né? Verso 9 agora, a mulher fala para ele assim: ó, como assim você é judeu e você está pedindo água para mim, que sou uma mulher samaritana? Ou seja, nossos povos não se dão bem e você está querendo que eu te sirva água? E aí Jesus fala, verso 10, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele está se referindo a ele como Salvador, a água viva, né, que é a água que quem bebe jamais terá sede, mas pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando dessa água viva, ele está falando da vida eterna, ele está falando da vida verdadeira. Verso 21, Jesus fala para ela: podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que bênção, né? Profundo demais isso aqui. Eu gastaria aqui mais de hora explicando isso e falando de todas as implicações disso. Mas, resumindo, quando Jesus fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, ele está falando nessa adoração em espírito, ou seja, no espírito que habita em nós. Ele não está falando de mera religião, de Jerusalém ou Samaria, do Monte Sião ou do Monte Ebor. Ele está falando aqui de realmente vida com Deus. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ao mencionar em espírito e em verdade, ele faz uma alusão a ele, Cristo, caminho, a verdade e a vida, e ao Espírito Santo que iria ser dado para habitar nas pessoas como selo da promessa. Hoje, sim, hoje nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós que somos convertidos. Se você é uma pessoa convertida a Deus, você adora em espírito e em verdade. Por quê? Porque você tem o sacrifício de Jesus sobre ti, você tem a presença do Espírito em você, você é uma nova criatura regenerada, transformada, selada pelo Espírito Santo da promessa. É isso que te faz adorar em espírito e em verdade. Não é a sua concentração, não é a sua voz bonita, não é a sua expressão ou qualquer coisa que você faça. Você adora a Deus em espírito e em verdade porque Ele, Jesus Cristo, fez a obra da redenção, te salvou e enviou o Espírito para habitar em você.
Toda a obra foi feita por Ele. O texto prossegue, mas nós vamos parar por aqui. Vamos orar, gente? Pai querido, louvado seja o Senhor. Te agradeço por Tua palavra, te agradeço porque o Senhor nos capacitou para essa verdadeira adoração. Bendito seja o Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, Deus te abençoe.